Energia, mistério. Estas duas palavras em português talvez não façam muito sentido. Conectar. Para quem tem boa visão, vai conseguir tranquilamente. Mas a palavra energia, na língua japonesa, chikara, é exatamente a energia do corpo vital, força, especialmente a força. E sabe, tem diversos significados. Destreza, habilidade de falar alguma coisa, proficiência, capacidade, a própria skill mesmo. Essa palavra tem muitas traduções diferentes por ser usadas em contextos diferentes. Então é uma palavra tão abrangente que aponta para uma coisa muito mais interna do que a própria energia. E assim, vocês podem até olhar para energia elétrica, mas, poxa, tem energia dentro do nosso corpo. Se não tivesse energia elétrica dentro do nosso corpo, como é que nosso coração bateria, né? Tem uma mini voltagem ali dentro. Tudo gira em torno de energia. E aonde está o mistério nisso? Vamos lá, meu caro. Quanto mais mistério, quanto mais... Não dúvidas exatamente, mas quanto mais você quer saber algo, quanto mais empenhado para isso você está, mais vontade você tem para realizar aquilo. E uma das traduções dessa palavra em japonês é o might em inglês, que é basicamente aquilo que pode acontecer. A probabilidade é um pouco baixa, mas deve acontecer. Tem uma chance, por que não? E esse mistério, ele te deixa... interessante, eu quero saber mais sobre isso. E essa é uma pergunta mais direta para vocês. Me fala, o que mais na raça da humanidade deu energia? Qual foi a coisa mais misteriosa entre todas as pessoas que mais deu energia para elas fazerem algo? Alguns podem falar que é coisas muito além da nossa capacidade de entender, coisas transcendentais, mas também tem outro ponto que eu quero apontar aqui, pelo menos, né? Mulheres. Homens também, caso vocês sejam minhas caras ao invés de meus caros. Mas esse desejo romântico de imaginar o outro de tantas e tantas formas, esse imaginar, essa imaginação, essa concentração, que você está concentrando, tanto quimicamente quanto psicologicamente. Tá ficando mais denso aquilo. E quanto mais denso aquilo fica, maior a energia dentro do seu corpo para olhar e falar, eu quero. Mas você olha e fala, eu vou. E você pega. E por que você pega? Porque eu quero. Simples assim, a energia, o mistério, você quer saber. Você quer ver. Você quer sentir. E todas as coisas que advêm disto. É claro que isso é um dos problemas de você tirar o mistério, principalmente com pornografia. É um exemplo. Advém de outras formas de você tirar o mistério. Se um casal ele é formado e ele consegue manter o mistério mesmo durante uma relação íntima entre os dois, isso é possível, queiram imaginar ou não. Às vezes, poxa, eles estão lá juntos, mas alguém fica sem tirar uma peça específica da roupa. Por meses e meses, até finalmente tirar. Isso dá um ar de mistério.
Isso dá um ar de força. Por quê? Ainda tem coisas que eu não descobri, ainda há mares que eu não desbravei. E essa coisa é muito importante. É um jeito que o feminino pode encontrar de conseguir aumentar o mistério. Porque, basicamente, a força do feminino é o mistério. E o mistério do masculino é a força. É a energia. E tá tudo ligado dessa forma, mas poeticamente inverte estes polos. Não como dualidades, mas como se fosse o jogo inteiro. Consegue ver? O jogo é o uno, não é um lado nem o outro. E nesta situação em específico, quando você quer olhar e falar, cara, como é que eu aumento essa energia? Como é que eu ganho essa energia? Comece a imaginar um mistério. Simplesmente. Como aumentar sua vontade de poder, de acordo com Nietzsche, né? Will. Comece a imaginar coisas que você quer ir a realmente saber do fundo do seu coração. Você olha e fala, eu quero saber, eu quero ver isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que saber sobre isso. Mas é um mistério que não importa o quão longe você vá, sempre vai ter mais para descobrir. E esses mistérios cósmicos, muito além da capacidade humana, talvez. Muito além da nossa própria existência, quem sabe, né? O que que é, né? O que que é e o que não é. Essa situação toda, ela proporcionando energia, movimenta tudo. Até as pessoas que fazem XYZ no celular inconscientemente podem até fazer doom scrolling em qualquer rede de mídia social, não importa. Ainda há um mistériozinho de o que é que tá no próximo vídeo, ou abrir o celular e falar o que é que tem de notificação nova que me enviaram. Estes mini mistérios atendidos, tiram aquela ânsia, sim, tiram a ansiedade, tiram a preocupação, mas também tiram o mistério. E deixam as pessoas ligeiramente mornas, não quentes nem frias. Mornas. No médio. Medíocre. Certo? Bronze Age Aristocrat. Se a gente começa a olhar para esse lado cada vez mais fundo, poxa, né? Como aumento isto dentro de mim sem perder o autocontrole de descobrir no final? Você precisa transmutar essa energia. Tem uma forma de alquimia nisso. Não vou mentir. O que eu entendo de alquimia é muito pouco, mas eu tenho pelo menos o básico para entender que isso é um certo tipo de transformação de energia. Muito forte, por sinal. Ter a capacidade de controlar tudo isso é bem difícil. E conforme você quer se aproveitar dessa energia e usar ela, principalmente em relacionamentos mulheres, homens, porque mulheres, elas sempre têm esse aspecto do mistério. Elas são um mistério encarnado em pessoa. E o homem, ele é um mistério encarnado para a mulher. E existe um bate e volta, que não é um bate e volta igualitário, não é igual. Ele é meio diferente, diversas nuances. E não é homem e mulher. É o masculino e feminino na forma primordial. Até o caos pode entrar nisso, se quiserem colocar um terceiro elemento.
Mas até numa situação homossexual, foda-se. Ainda há a mesma situação do desejo. E quando você começa a matar esse desejo, você vai ter outro, e outro, e outro, e outro, sem parar. E quando você para de desejar, você morre. Quando você para de querer, de ter energia, você morre. Então isso é grande parte uma forma de explicar que você está minimamente vivo. Você quer. E quando você sai do lugar, então tá provando que você tá mais vivo do que você. Do que as pessoas que só querem e não fazem nada. Interessante. E essa mulher, que é uma mulher, olha pra isso. Você agindo dessa forma, você mostrando sua energia, você mostrando seu mistério, mostrando falando, caralho. Esse cara, ele tá tentando, né? Ele tá botando em palavras, ele tá criando, ele tá pensando, ele tem uma cabeça, ele tá justificando a própria existência. Ele tem como justificar a própria existência. Ele não é uma pessoa que simplesmente, né? Simplesmente não tem como botar em palavras esse sentimento de nojo feminino, simplesmente do fundo do estômago, né? Se uma pessoa continua justificando o fato dela existir, do porquê você tá comendo, por que você quer a energia dessa comida, pra isso, porra! E você justifica, eu existo. E eu vou fazer isso e brrr. Apenas ação. Apenas ação. Ação, ação, ação. Um trovão, um raio. Mais forte e espontâneo, talvez espontâneo, mas a velocidade é instantânea. Num instante. Menor que um segundo. E o raio é o que mais tem energia, né? Se alguém for acertado por um raio, puta que pariu. Imagina um raio dentro de você, né? Imagina. Fudeu. Vai sair traumatizado, o rapaz. E nesse trauma, dentro dele sai uma coisa bela. Desse trauma nasce uma rosa. Pode nascer uma flor de lótus. Por que não? Tem diversas flores, né? E essa energia, que é uma energia essencialmente também sexual, mas tem como você aumentar essa energia se privando também em jejum, e tem como você aumentar essa energia se privando do sono. As energias são diferentes? Olha, essa é uma longa história. Me diga você, porque eu acho que tem uma variante de pessoa para pessoa, né? Me diga mais você. Eu tenho pessoas que eu conheço que fica de jejum tranquilamente, não come nada o dia inteiro, você olha e fala, mano, pera, isso tá errado. Aí você faz a pessoa voltar a comer, ela começa a sentir fome, é algo que ela não sentia antes. Você olha e fala, esse jejum não era um jejum que tava dando muita energia, né? Interessante. Aí você tenta outra coisa. Por que não? Você tenta. A pessoa do nada não consegue segurar o seu amiguinho. Se ela não consegue segurar o seu amiguinho, existe uma energia incontrolável aí. Imagina se ela é controlada. Não controlada, exatamente. Redirecionada para algo interessante. Ou se você fica sem dormir, também é uma forma. Vocês podem ter ultrapassado certas horas de sono e provavelmente todo mundo aqui sabe exatamente o que que é isso, porque a característica de quem ouve isso é que vocês ficam virando a noite. Isso é bem óbvio. Eu sinto no ar. Eu sinto. Eu sei. Essa energia de virar a noite, ela tem um ápice quando você fica muito tempo sem dormir de
Uma vontade inexplicável de fazer muitas coisas. Isso se você ganha do sono realmente. Essa vontade inexplicável, com uma euforia, pode ser explicada hormonalmente por diversos cientistas. Mas que você tem que controlar ela, você tem. O cansaço tá ali. Você tá ficando sem dormir, mas tá tendo uma energia. Então, o cansaço sumiu? É. Essa energia que é interessante também. Seja lá qual for seus métodos, por que não tentar os três, né? Ver qual é a sua maior força. É claro, não vai fazer jejum se você é muito magrinho, pelo amor de Deus, né? Segura aí. Mas se descobre um pouco. Tenta olhar para sua infância. Tenta olhar para sua adolescência. O que mais lhe fazia falta quando você não tinha? No meu caso, eu sou mulherengo. Se eu não tinha uma, não é nem uma mulher, né? Não é nem uma menininha, não é nem uma peguete, não é uma paquera, é uma cocotinha. É aquele seu tiozão lá de 20 anos a mais que você, ou 40, falando, e aí, como é que tá as cocotinhas, né? Perguntando numa ceia de Natal pra você. É essa palavra. É os momentos que você conhece alguém e fica, nossa, vamos conhecer essa pessoa. Como é que essa pessoa é? Conhece. Passa um tempo juntos. Faz algumas coisas ou não, não importa. Tem amizades coloridas que funcionam muito mais como inspiração do que qualquer outra coisa. Os dois ficam se imaginando fazer muitas coisas e não fazem, mas é uma amizade colorida, né? Porque quando você é criança, é o que dá, é o que tem. E mesmo assim, isso dá energia. Por que não daria? Elas estão o tempo todo pensando uma nas outras, né? E principalmente se você for um rapaz bem bonito, ou uma garota bem bonita, isso vai acontecer mais e mais vezes. A questão é, enquanto você não se cansar, você vai ter mais energia. Pra saber? Eu queria descobrir. E assim, conforme vocês conseguirem fazer esse acúmulo de energia, retenção seminal é um deles, ok? Retenção seminal não significa celibato. Se vocês acreditarem em mim ou não, é possível você praticar o ato, né? Sem terminar, você como homem, mas ela acabar terminando? É possível. É possível fazer tudo sem você pra fora? É possível. Sem desperdiçar? Sim. Isso se chama, às vezes, sexo tântrico é um deles. Ele promove isso, se você for a fundo. Uma das poucas religiões que começaram a entrar nesse aspecto sexual e mostrar bem especificamente nos símbolos, nas imagens dos deuses, fazendo ato no meio da imagem, você olha e fala, caramba, isso é o divino. Comparado às abrâmicas, realmente, eles estão em um outro patamar. Você olha para a religião hindu, ela trabalha isso muito bem. E muito bem. Tente olhar um pouco para ela. Pegar um pouco das práticas. Se você conseguir fazer a meditação correta, a respiração correta e o ritmo correto no meio da situação do ato, dá para você manter o autocontrole e a vontade de segurar. E sempre ir naquele ponto. Uma meditação. Dá para você meditar de todas as formas, por mais cansado que você esteja. Você pode estar com o coração mais acelerado possível porque você está correndo quilômetros. É possível meditar correndo. Pessoas não sabem, elas acham que meditar é tudo parado. Elas não acham que eu tô meditando enquanto eu falo isto que eu falo agora com vocês, como se não fosse possível. Não. Pera aí. A sua cabeça, quando você conversa com alguém, ela não tem pensamento nenhum, ela tá completamente vazia. Você consegue controlar isso? Não, impossível. Ai, ai.
Comece a controlar os próprios pensamentos. Consegue perceber pouco a pouco que é possível tudo. É possível ficar pensando, 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 dentro da sua cabeça e falando. E é possível você ficar em completo silêncio. Você pode escolher. A partir do momento que você domina a sua mente, né? Isso é o mais importante. E isso está acompanhado da energia. As pessoas não acreditam em você e foda-se. Você acha que eu ligo? Você acha que você deveria ligar? Pouco importa eles. Olhe pra si. Essa energia, né? Né? Vamos lá, né? Vamos começar com o básico, né? Por que não? Se não é óbvio. Todo mundo aqui deve ter feito no mínimo o que aprendeu no ensino médio, né? Eu acho que eu não tenho. Às vezes eu ensino fundamental. Eu acho que eu não tenho nenhum tipo de ouvinte aqui. Se você está ouvindo isso, você tem um certo nível de compreensão da realidade, no mínimo. Não precisa ter lido livros e livros, né? Vamos lá, né? Qual é o princípio da energia, né? Não, qual é a lei? Não é a lei que eu estou perguntando. A energia, ela é feita do quê? Lembra daqueles símbolos? Daquela tabela? Há 4 partes. A primeira delas, o ampere. Eu acho que era a letra I. A segunda, voltagem. Eu acho que no caso dela era o W ou era o V? Não me lembro. Você tem o ON. E o último, talvez era atenção, não lembro. Ou se eu não sei se a voltagem e o watt são diferentes. Mas se eu pesquisar aqui, eu posso até descobrir e me lembrar. O que é importante, a tensão faz parte sim. Tensão faz parte. Tensão, corrente, resistência e potência. Muito bem. Então vamos partir desse ponto, ok? Quando você tem muito poder passando pelo fio, quando você tem uma tensão muito enorme, você transmuta isso. E para transmutar direito, você tem que ter um capacitor maior, né? Poxa, se você abrir o seu interruptor, acho que é o nome, tirar os parafusozinhos daquilo ali que está na sua luz ou da sua tomada e você olhar os fios que estão conectados nela, tem que saber mexer com isso. Você vai perceber, um é neutro e o outro é azul. E você olha e fala, isso daqui é 110 volts. Ele tá só mexendo em um pino. Essa energia do positivo. Agora em fio negativo, 220, vermelho e azul. Você aumenta a quantidade de fios e vai indo, vai indo, vai indo. Porque tomadas com mais pinos são mais potentes, né? E o que isso tem a ver com o meu corpo? Potência, resistência, amperagem, né? O que é o on? O que é o on? Certo? Você usa o ômega para descrever essa força elétrica. Força não é a palavra, né? Resistência. Tensão. Qual dos 4 que ele é? Né? Qual dos 4 ele é? E aí você compara. Pouco a pouco. Entende o que eu tô falando ou não? Você vai ter que rever esse áudio diversas vezes para fazer a comparação correta. Você vai ter que rever várias vezes para olhar e falar, poxa, peraí. Por que ele disse este nome em específico aqui? Ele mudou ali, mas usou esse radical ainda. Ele manteve o radical. Por quê? Porque ele falou de induir.
Poxa, vamos usar a cabeça, né? Algumas associações, elas ficam aí nas entrelinhas e vocês são obrigados a fazer. Vocês têm que perceber. E se não perceber, falta de visão poética ou falta de atenção, porque você sabia que dava pra pegar. Quando você olha e fala, qual é o nome dele? Ah, esse nome, interessante. Tá no nome dele. E você olha e fala, por que estaria no nome? Por que não estaria? Às vezes as pessoas brincam tanto que deixam lá. Explícito. Né? Bem evidente. E isso faz parte do mistério. Porque é aquela coisa, né? Quem já viu um filme, já sabendo o final, tá vendo de novo porque tem algo que ele não prestou atenção. E ele sabe disso. Principalmente aqueles filmes muito complicados, muito misteriosos. Aqueles filmes que você olha e fala: Ah, entendi. Esse cara é um tremendo filho da. E ele deve ter escondido muito mais coisas, por que não? E você começa a entrar nessa corrente específica. E essa corrente vai passando por diversos polos, ou não, pode ser apolar, vamos, quem sabe, né? Até o Sol. É, sim, o Sol. Ou algo além. Como se fosse uma cobra, uma grande serpente. Então, conforme você vai adotando esse ar de mistério, você entende, cara, por que ele não tá sendo claro? Claro, eu tô sendo extremamente claro. Lúcido. Lúcido, eu tô sendo extremamente lúcido. Eu tô sabendo o que eu tô falando. Cada palavra, cada termo. Eu dou força pra um e eu tiro força de outro, porque eu tô consciente. E vocês percebam. Ou não, se não perceberem, vão ter que assistir de novo. E assistir de novo. E ficar com aquela coisa na cabeça falando, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa. E eu sei que ele tem algo que ele tá tentando me falar, eu não consigo enxergar. Vai ter que fazer esforço. Vai ter que gastar seu tempo pra alimentar essa energia. Pra chegar em um ponto que pode acabar sendo infinito. Quem sabe? O que importa é isso. Então, mantendo esse ritmo, seguindo esse ponto, se não é falado pra você, na cara dura, é porque não se deve falar na cara dura. E essa é a força e a necessidade do mistério. Poxa, se um político falasse na cara dura todas as agendas e todas as pessoas por trás dele e tudo e etc. Isso se ele tiver consciência, né? Se ele soubesse. Se ele souber. No microfone dele ao público, você acha que ele seria, no mínimo, votado? Votado não, ele não chegaria nem vivo até a eleição, talvez. Esse tipo de pessoa pode nem ser levada a sério, ser chamada de louca. Então o mistério ele se defende de uma boa forma, uma forma apropriada, porque é assim que deve ser. E é assim que sempre foi. Então tudo que não é ali revelado, não é ali revelado por uma razão bem interessante. Às vezes perigosa, você saber se tiver certa preparação, uma preparação muito rígida, muito forte,
deste metal, desta liga metálica que você, ao botar no alto forno como um belo, não ferreiro, mas um belo blacksmith, você vai lá bater diversas vezes o seu martelo na bigorna, tirando da lava e colocando na água, um processo de purificação do metal. Seja qualquer joia que você esteja fazendo, ou arma, ou armadura, né? O que é uma armadura se não é uma arma só que dura, né? E neste processo, tudo fica mais polido, tudo fica mais resistente, através de uma energia, que às vezes é o calor, às vezes é o movimento, tem diversos tipos, sonora. Por que não? Suas partes sensoriais, elas estão aí para isto, para trabalhar nisto. E assim, porra, vamos lá. Vamos? Tá fazendo o quê aí? Hein? Tá nesse conformismo? Tá nessa, não é preguiça? Tá confortável nesse seu sofá? Nessa sua cama? Porque enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu já dei 7.000 voltas. Talvez 8.000 voltas, eu não sei. No meu apartamentozinho aqui. Na frente da praia. Eu não gosto muito de pessoas e tudo. E quando fica lotado é meio complicado aqui, fica um pouco caro, mas fazer o quê? Eu tô andando, 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 andando. E pessoas bem agitadas que gostam muito de andar. Olha, você tinha que ver. Às vezes é genético. Às vezes o meu irmão, ele também fica andando, 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 andando. Ele não para. Tudo para aumentar o processo criativo, ficar imaginando, caramba, o que eu faço nessa situação aqui? Eu boto isso, imagina, vai acontecer aquilo, aquilo, pode acontecer aquilo, e fica antecipando aquilo, aquilo, aquilo. Essa energia do corpo deixa muito mais fixo. Um grande enxadrista que eu amava que ele fazia isso, Mikhail Tal. Mikhail, o mestre, o mago de Riga, Riga, é a cidade dele, eu acho. Ele com o cigarro dele na mão, às vezes uma cerveja, dando voltas em volta do tabuleiro para fazer um lance magnífico, que você olhava lá, nem fudendo. E o computador, analisando a posição, olha e fala, nem fudendo. Nem o computador acredita. Mas essa beleza humana tá aí para isto. Essa beleza humana, essa energia. O computador também tem energia, sim, ele é alimentado de energia elétrica com os processadores dele e tudo mais. Nós, seres humanos, não estamos tomados numa tomada, né? Nós estamos ativos por N e uma razões. Comida, água, clima, não só isso. Há algo talvez muito mais profundo do que você começa a pensar sobre. O que te mantém vivo? O que mantém um zumbi morto-vivo, né? Porque ele não tá morto, mas ele tá morto. O que é ele? Então, o que é você? O que tem na sua cabeça? O que tem na sua cabeça? Se você falar pra mim miolos, só tem miolos mesmo. Não tem nada na sua cabeça. E isso é diferente daquela cabeça vazia que eu falei pra vocês. Minha cabeça vazia quando eu quero. Quando eu tô falando. Eu deixei assim. Senão meu pensamento vai me interromper. E se eu quiser ficar em silêncio com a cabeça vazia, também fico. Controle absoluto. E agora nessa vida,
que você tem, que vai crescendo e você vai pulsando, pulsando, não só do seu coração, também é nele, mas de diversos pontos que você não fazia ideia que pulsavam. Você às vezes não faz nem ideia que eles existem, mas aí quando começa a pulsar, você olha e fala, caralho, que porra é essa? Que minha cabeça tá pulsando, né? Aquela dor de cabeça que você fica tipo, meu Deus, que. Olha só que belo. Consegue ouvir? Talvez não. Consegue sentir? É, eu consigo. Minimamente. Eu preciso de um pouco mais de treinamento. Eu tô me treinando, tô me forçando e tudo e tal. Eu ainda tenho muito chão pela frente. Você? Também, sem dúvida. Para alcançar esse excepcional, esse magnífico, essa vontade de querer ser, querer crescer. Agora, com essa energia, com todos os seus utensílios prontos, pelo menos a capacidade de aumentar a sua potência, a sua amperagem e a sua resistência, porque a resistência também faz parte. Não acha que não? Pega uma eletricidade e joga uma força enorme sem resistência para ver o que acontece, né? Quando não tem a resistência, né? Ele queima. E bom, tem pessoas que não gostam de serem queimadas, né? Algumas até são queimadas e percebem, tá, aumenta a resistência aqui. Vamos aumentar a resistência aqui porque eu vou perceber que tá aumentando a intensidade. Vai indo. Agora, a voltagem, os watts, volts, isso tudo aí é tudo questão de intensidade. Na palavra certa. Que nem eu falei antes, essa é a parte dos volts. E com esse mapa mental, não precisa nem estar exato, não precisa estar específico. Eu não sou engenheiro elétrico. Eu tô pegando o principal e eu posso ter errado vários pontos, por que não? Mas a metáfora tá aí. Pegue o essencial e vai. Você consegue ir por conta própria? Às vezes não, a pessoa tá tão sentada nesse sofá aí, nessa cama aí, se mexe tão pouco, letárgica, que ela não tem capacidade de, poxa, se ela não for obrigada a fazer algo, obrigada no sentido obrigado mesmo, não é seu pai mandando. Ela é o cérebro dela olhando e falando, cara, é, é foda. O é foda, é o momento que você olha e fala, vai, é agora. Vamos ter que. Não importa. É o momento que o seu cérebro, poxa, ele só aceita que não depende de você. Não depende de você. Você vai ter que seguir. Ir fundo até o final. Até a pessoa que com 80 anos que não consegue correr um único quilômetro. Nossa, quando ela quer, mas não exatamente quer, ela quer. Não, ela quer viver, ela não quer morrer, ela quer salvar a vida de alguém que ela ama. Nossa, 10 quilômetros ela corre fácil e carregando alguém. Porque ela se importa, ela tem essa força. Pessoas velhas às vezes podem ter uma força descomunal em situações de emergência. É um momento de, tá, é agora ou nunca, vamos.
Aquele momento que, nossa, eu nunca carreguei 200 quilos, mas a pessoa sozinha é capaz de levantar o carro só porque o bebê dela tá embaixo dele. Essa energia misturada com a adrenalina que ultrapassa limites que ninguém sabia que existiam. Todo mundo acha fascinante olhar e falar: caramba, essa pessoa tudo quebrou o recorde de o corredor que correu mais tempo, maior distância de tantos metros em X tempo. Você acha que aquilo é rápido? Você não viu uma pessoa que está correndo pela vida dela com todas as forças e ela com o corpo treinado. Ah, ela quebra o recorde e ela nem percebe que ela quebrou o recorde. Ela só foi. É pura ação, é puro movimento. Só cai o raio e você nem percebeu. Depois que caiu o raio, demora uns segundos ainda para vir o som. E essa é a força. E o mistério de tudo isso vai vindo conforme você imaginar melhor, poeticamente, este universo, esta mulher que você sempre vai ter e sempre esteve aí, mas você não sabia. Essa mulher que, poxa, não tem como você descobrir todos os mistérios dela, porque ela é um mistério sem fim. E isso te dá energia pra fazer tantas coisas que você aceita. Você olha e fala: vamos. Você pega a mão no volante e leva. E ela que tá observando lá, falando: interessante. Ele tá pensando: interessante. Ele tá vendo: interessante. Ele tá me sentindo. Ele tá me ouvindo. Ou você não tá ouvindo? Né? Porque, vamos lá, a vida, a vontade, a voz que você tem na sua garganta, com aquele ímpeto, ela é sua ou ela não é sua? Hein? É realmente sua? Tem certeza disso? Aquilo que vem de você, aquilo que você sente do fundo da alma, e às vezes você nem pensa. Às vezes você nem pensa. Você é, e você é, e você é, e cada vez que eu falo ele bate com o martelo dele na forja. Cada vez que eu falo cai um trovão do céu, que reverbera dentro da alma, do coração. E assim, o barulho não vai me incomodar. Nunca me incomodou. Aquela minha meditação, capacidade de controlar meu corpo foi tão grande que eu tô começando a me preparar e lutar para ganhar dos meus não é instintos, mas os meus movimentos mais involuntários. Não exatamente a respiração, batimento cardíaco, porque aí realmente fudeu. Mas quando você medita muito, quando você tá muito no controle de toda a ação do seu corpo, você começa a perceber que mesmo eu, que sou uma pessoa que eu jogava bastante bola, eu era goleiro, mas eu era goleiro porque meu reflexo é muito rápido, eu espelho a bola de uma forma muito bonita. E quando você vai ver, eu tomo uma bolada na cara, eu tô tranquilo. É meio cabeça oca, talvez, meio cabeça dura, não oca. Esse movimento rápido que a bola vem, meu braço já se move sozinho, meu braço foi, eu nem vi. Meu braço só foi. Bateu, defendeu, eu olhei e falei: ué, eu nem vi essa bola aí do meu braço, eu vi. Esse movimento involuntário que tá dentro de você, que aumentou seu reflexo tá ali,
né? Pessoas que praticam esportes, que praticam coisas de emergência, policiais, coisas tipo o reflexo tá em dia. Tem que estar, senão você morre. Essas pessoas, o mais importante, né? Esses movimentos, quando você começa a meditar e você tem mais controle sobre eles, e você também pode dominar sustos e todas as maiores situações que você nunca poderia imaginar, nem prever. Eu tava na praia, um cara retardado, em uma família lá aleatória que tava ali na praia. Eu odeio quando eu tô numa praia cheia de pessoas, fazer o quê, né? Mas quando você tá aí com sua família, você quer estar lá com sua família. Ele estourou um tipo de fogo de artifício, rojão, não sei. E aí você percebe que o negócio foi muito alto. Meu coração disparou. Todo mundo na praia ouviu a vibração, vibrou por toda a praia, todo mundo se assustou e eu percebi no meu corpo que eu não mexi um único centímetro e continuei andando. Sem nenhuma reação, sem nenhum tipo de atitude. E essa reação, essa atitude, de que você tem controle total do seu corpo e consegue escolher quando se mexer ou não. Quando o mosquito aparece, aquele mosquito voador gigante aparece pra perto do seu rosto e sozinho sua mão bate nele, tira ele de perto, sozinho você se esconde e abaixa a cabeça e você não consegue controlar, você treme, você não consegue lutar contra o seu próprio corpo. Por causa do nojo com esse mosquito, você já tentou controlar esses movimentos? Estas energias espontâneas e involuntárias? Para controlar sua resistência tem que ser bem maior, né? É tudo questão de energia, certo? Tudo vem de um lugar e quando vem, como segurar uma corrente elétrica, isso que é a meditação. Ela dá. Com essa corrente elétrica, poxa, você segura qualquer coisa. E pessoas que têm problema com raiva, mais essencial possível. Vocês conseguem controlar uma raiva tão forte e entrar em uma terceira pessoa, em sair da sua cabeça, olhar o ambiente de uma forma tão acima, tão nos altos, que você olha e fala, tá, o que está acontecendo? Qual é a solução mais lógica? Porque isso dá muito poder. Acha que não? Dá. Olhe de tantos jeitos, de tantas formas e adote isto. Tente. Consegue ficar sem se mexer por um bom tempo? Consegue mesmo? Às vezes sim, às vezes não. Pelo menos você tá tentando, né? Isso é mais importante, mas tentando mesmo. Tenta. Nossa, eu não consigo dormir de barriga para cima. Ah, não consegue? Poxa, perfeito então. Você quer meditar e não quer dormir? Fique de barriga para cima. Ah, você quer meditar andando, tá? Tudo bem, mas sempre mantendo o foco da meditação, nunca se distraindo. Mantenha o cerne. Qual é a palavra-chave que você usa? O que você quer ficar só pensando? Quero ficar só pensando em água, água, água. Tudo bem, se vier fogo, perdeu. E dessa forma, tudo fica mais no controle. Tudo fica aos seus, não a seus pés, mas à sua mercê. Quanto mais você é dono de si, mais você consegue ser dono de outros. De uma forma muito específica dessa palavra. Porque quando alguém começa a escalar em uma energia e ela aumenta o tom de voz dela e você consegue inverter e falar no menor tom de voz possível, vamos ver quem ganha. Quem é o espelho? Você que tá gritando ou eu que eu tô falando sussurrando?
Se a pessoa começar a sussurrar depois de gritar porque você sussurrou, ela é o espelho, ela tá te refletindo. Ela é a lua. Dessa forma, você consegue influenciar comportamentos de fora e manter o controle de muitas situações. Porque todo tipo de fala, emoção, tudo que as pessoas jogam pra fora exterior é um tipo de energia, né? Às vezes não é elétrica, às vezes é sonora, dá pra pensar de todas as formas físicas disso. E quando você recebe, se você não se deixa ser controlado por aquilo, você não só se domina, como domina todo o ambiente ao seu redor. E aí, nós temos uma aura bem interessante. Difícil, difícil. Impossível, não exatamente. Não pense que é impossível. Tem pessoas que sozinhas, às vezes não sozinhas, mas com discursos, com ações tão precisas, fizeram tantas coisas que é tudo questão da intensidade certa, da vontade correta. E conforme você, percebendo isto, analisa e fala: pera, o que é o meu conforto então, em que você está inserido? Se você tem vontade de sair dele e não consegue, talvez seja a falta desta energia e desse mistério que te move além, que te faz sair, que te faz olhar para o horizonte, que te faz olhar para o pôr do sol e querer ir até ele. Isto é poderoso. Por que não seria poderoso? E todo o seu ambiente ao seu redor pode te testar o quanto você quiser. Se a pessoa consegue dominar, é absurdo. Bom, enfim. Com todos estes tópicos, com todas essas partes listadas, botadas em pauta aqui, quero entrar numa temática um pouco envolvente, ok? Imaginemos que se você, não você quer alguma coisa mesmo. Analise bem. Como é que eu sei que é realmente eu que quero isto? Olha, cada eu é um eu, hein? Isso é bem difícil de responder, mas eu vou tentar te ajudar. Conforme você faz aquilo, e você vai tentando completar aquilo, e você começa a correr atrás daquilo, a sua sorte, ela aumenta ou ela diminui? Por que vocês acham que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Né? Olha o vídeo passado. Os outros vídeos que eu fiz. Ah, tá pegando um pouco a visualização. Foda-se. A sua sorte tá aumentando ou tá diminuindo? Você tá se sentindo vivo, com vontade, com força ou cansado de tanto ficar falando? Qual dos dois? Me diga. Me diga.
Se você realmente quer algo, você faz e pode ter N e um problemas. Você acha que me importo? Quando você tem a capacidade de ter um mistério, de ter um ritmo tão focado e chega a ser absurdo, todo mundo à sua volta pode até se inspirar de orar e falar caralho. E se não se inspira, fica ressentido, falando filha da puta. Que você tá humilhando e você tá inspirando ao mesmo tempo. Isso mantém numa rua, numa direção central, reta, firme, não sei como é que eu explico esse movimento, cara. Mas você tá lá e você tá afiando, 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 e você não para, você não para, você não para, e você, qualquer um olhando e falando, velho, pra que tudo isso? Você já passou do limite de, não o limite humanamente possível, mas você já tá num sentido que não é mais necessário. Quem disse que não é necessário? Quem disse? Ah, bom, mas pra que você vai usar tudo isso? Usar tudo isso? Eu sempre tô usando tudo isso. Eu sempre tô aprendendo e me lembrando do que eu aprendi. E eu ainda não revisei, ainda não me lembrei, ainda não retomei pra refletir sobre. E aí quando você se relembra, falando caralho, vou ter que refletir sobre isso agora que eu pensei. Puta que pariu, que pena, né? Poxa vida. Agora, vendo isso na sua cabeça, aquele momento que você olha e fala, caralho. E você olha pro outro e fala, caralho. E todas as peças se encaixam. Você pode nem saber por quê. Você pode nem ter um tipo de correspondência direta. Você olha e fala, mano, não faço ideia do porquê. Ah, porque você não sei. Ah, você vai ter um emprego com isso? Não sei, não me importo. Ah, você não sei, não me importo. A partir do momento que isto me dá energia, por que eu devo pensar em outra coisa além de aumentar minha energia? Eu tô conseguindo adquirir uma habilidade. Isso é o mais importante de tudo. Certos hiperfocos tão absurdos de pessoas que eu olhava e falava, nossa, uma mãe chorando pra mim, conversando sobre o filho dela, autista, e ela me explicando que o filho tem autismo e hiperfoco em chuveiros e por isso ela tem um chuveiro na bolsa e ela tira o chuveiro da bolsa e eu assim, caralho. Tá, porra. Ok. Você olha e fala, ok, este garoto tem hiperfoco em chuveiro. Uhum. O moleque troca tudo. Ela compra os negócios quebrados e ele faz virar algo que funciona e você só. Ok. Tá aí um mistério muito interessante. A história dos chuveiros. O rapaz, ele sabia bastante sobre. E a gente não para pra pensar, certo? Por que a gente não para pra pensar? Porque a gente tá vendo as pessoas cada vez mais distraídas. Distraídas e distraídas. Uma hora elas estão aqui, pensando nisso. Ah, não quero mais, tô pensando naquilo. Ah, não quero mais, tô pensando naquilo. Poxa, me explica. Aquela pessoa que, não sei, fez um curso de italiano por 5 anos do curso de italiano, chegando pra mim e fala, eu não me lembro de nada. Eu assim, ah, é claro que você não se lembra de nada. Você não faz um esforço pra se lembrar de algo. É óbvio que você não se lembra de nada, é óbvio que você esqueceu tudo. Porque é mais fácil pra você se lembrar do que qualquer outra pessoa que não tenha feito o curso, talvez.
mas você não tem a energia para isso. Você não quer, então você não vai. Então esta força, também relacionada à memória, que eu falei no outro vídeo, mas de um jeitinho que eu não consigo botar em palavras qual é a correlação. Eu não consigo ser exato nisso. Por que eu não consigo ser mais exato nisso? Bom, porque se vocês estivessem aqui comigo, conversando comigo, vocês me trariam exemplos, talvez não seja a palavra, exceções, eu acho que não, não é o caso, mas ideias e mais ideias que talvez eu não esteja pensando aqui. Que, que- que referências que eu nunca parei pra pensar. Olha, eu falo, caralho, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu tô falando sozinho. Uma conversa com mais de um indivíduo é muito mais fácil, né? Mas tem que ter um louco pra ficar na frente do microfone do celular falando por 1 hora seguida, né? 1 hora e 56 segundos, né? Tem que ter, porque uma energia tem que começar de algum lugar. Tem que empurrar. Vai que empurra vocês. É o meu trabalho aqui. Eu tô empurrando vocês pra fazer alguma coisa. Vocês sabem o que é? Pode ser que não, pode ser que sim. Eu espero que saibam, mas vamos? Ainda não deu? Ainda? É sério? Puta que pariu! Ah, tá foda! Ah, é. Desse jeito eu não consigo imaginar nem quais são as dúvidas que vocês estão tendo, nem as perguntas, nem porra nenhuma. Eu não consigo fazer nenhum tipo de paralelo porque eu não conheço vocês, eu não tô ouvindo a voz de vocês e a voz ela diz muita coisa, tanto no timbre quanto, sei lá, no jeito que eu escuto, no jeito que eu vejo a sua boca se mexendo, no jeito que eu vejo sua mão, porque também falta a minha mão aqui mexendo, eu tô mexendo minha mão o tempo todo, mexe, 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 balança, balança, balança. Enquanto vocês não estão vendo minha mão, como é que vocês vão entender as nuances mínimas, mínimas, com aquele sinal de ok na mão que eu tô fazendo? Essa energia da minha voz saindo não é a única que tá saindo, meu corpo tá acompanhando a energia e transmutando tudo isso do jeito que ele consegue. Isso é comunicação. Isso não é só comunicação. Isso é tudo que seu corpo faz. Ele vai junto. Porque é a mesma coisa do gol que eu falei que eu era goleiro. A partir do momento que a bola tá indo, meu pé já fez o trabalho de pular, minha mão fez o trabalho de ir, meu peito aceita minha cabeça. Ela só olha e fala, tá, fudeu isso. Você já tá voando pegando a bola pra defender. Você não pensou. Você não pensou. Você falou. Seu trabalho é o quê? Refletir. Refletir o quê? A bola. E espelhar o quê? Onde a bola vai. Ok. Seu corpo fica ali. E este movimento, esse impulso, depois de preparado, ele está pronto para ser liberado. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou preparando o impulso. Quando ele vai ser liberado, olha, pode ser que eu libero, pode ser que não seja eu, mas olha, depende do seu mistério. Ai, ai. Tudo bem. Esta pauta definida, vamos para as mulheres. Porque o mistério de uma boa mulher realmente é um ponto que é bem interessante. Eu ainda não cheguei a falar sobre uma parte específica. Vocês já pararam para pensar, pelo menos, na corrente da água do mar? As ondas vindo, e conforme a onda vem, tem outra que tá voltando, elas se chocam, tem uma terceira onda andando num sentido perpendicular a essas outras duas que estão se chocando, e diversos movimentos que você olha e fala, tá, fudeu, eu não tenho controle daqui, dessa água. A onda já tá muito grande, você olha e fala, eu tô começando a voltar, pera, eu tô indo pro fundo, e você tem que olhar e admitir, tá, tudo bem, o que que eu aprendi? Eu não consigo controlar isso. O que que eu faço então? O máximo possível pra não morrer. Então, o que que é se afogar, né? O que que é se debater?
Quanto maior frieza você tiver nesse processo, olha, melhor você vai se dar bem com as mulheres. Bem melhor, ok? Se você tiver uma mulher que a maioria delas são bem calorosas, não só na cama, né? Também, né? Mas elas têm uma outro tipo de caloroso que você pode não gostar muito, pode irritar ela e você. É importante você analisar e saber a melhor coisa para se fazer e se controlar, porque se você não se controla, é claro que você não vai controlar ela, né? Domar ela, domar este ser que você olha e pode fazer qualquer coisa para te deixar irritado, pô, se ela tem o controle da sua raiva, você se fudeu. Você é um péssimo homem pra ela. E pra qualquer outra. Você não se controla. E por que eu tô falando de mulheres e da água? Olha a água, você tem controle? Não, olha o tamanho disso, a imensidão disso. Nossa, fudeu. O máximo que você pode olhar é falar, eu vou boiar aqui. Se você quiser me levar pra praia, leva. Eu vou tentar não me afogar. E é isso, vou deixar meu corpo um pouco leve, bater aqui, tentar não gastar muita energia pra não me afogar e qualquer coisa, não sei. Eu vejo, eu espero a tempestade passar. E este movimento das ondas que batem e volta, essa linha de se chocar com a praia, jogar todos os dejetos e areias ali e voltar. Esse jeito de ir, volta. Sereno, não sereno. Alto, baixo. Esse aspecto primordialmente feminino, que não necessariamente significa que o homem não tem, o homem também tem. Mas saber identificar isso, olhar para o seu próprio braço, olhar para a água e falar: cara, tem uma coisa aqui que é semelhante. Tem água no meu corpo. E o momento que você pensa nisso, fala: não, é óbvio que tem água no seu corpo. Não, não, realmente admitir, olhar e falar: caralho, tem água no meu corpo. É o momento que você sente água realmente dentro do seu corpo. Este é o ponto essencial que você admite, tá, tudo bem. Água, fogo, terra, ar. Água, fogo, terra, ar. Quem tem mais energia? Interessante a pergunta, né? Quem tem mais mistério? Interessante a pergunta, né? Porque vamos pensar, né? O que move as ondas do mar? Se você falar pra mim que o mar ele se move, as ondas vai e vêm por causa de outras ondas, tá. Mas e as ondas iniciais? Vamos ir mais longe. O vento? O vento pode ter um ótimo trabalho. Vem uma ventania enorme do mar, né? O vento pode estar associado com isso. A terra causando a erosão dela saindo, não acho muito, mas também pode ter alguma coisa influenciando os animais pulando na água, não acho tanto. Mas vê como é que essa energia tem um mistério muito interessante, aonde ela vem. O mar ele tem muita água e nós estamos num planeta chamado planeta Terra, né? Óbvio. Água e terra é o que mais tem. E se não é isso, vai ser ar. E ar para todo lado. Então me diga, se você tem muita água, muita terra e muito ar em quase todo lugar, aonde está o fogo? Aonde está o fogo? Aonde está o fogo? Porque não é possível. Se tem muito de todos, tem que ter um equilíbrio, né? Se você tem muito de um, você acaba indo pro outro, né? Isso é o princípio básico. Agora, tem muito deles. Cadê o fogo? Consegue enxergar? Espero que sim.
Essa energia espontânea, essa energia que vai lá e tá aceso. Você olha para ele queimando e fala, nossa, ele acende uma luz. Ele dá um certo calor. Interessante. Interessante, né? E com tudo isso, nós vamos aumentando o calor de dentro da gente. Sim, um calor de dentro da gente que esquenta os nossos corações. Que nós sentimos quando amamos, talvez, o que que é o amor, né? O que que é o amor? Nossa, quem sou eu para falar o que que é o amor? Quem sou eu? E este princípio básico, fundamental, mínimo, começa a gerar tantas outras reações que, poxa vida, né? Poxa vida. Você precisa de uma energia que consome de algo que sofre a inibição, é ativada por outro algo e ele consome aquele material, o ar, e precisa do certo? Bom, o ar que esse fogo vai consumir tá aí na sua frente o tempo todo, em todo lugar. O fogo, ele é o ele vai aparecer aí ou talvez já tenha aparecido. Quando aparecer, você faça seu trabalho, que é a madeira ou carvão. Carvão queima muito rápido, mas deixa uma intensidade muito interessante. Mas a madeira que você deixa nessa fogueira, bota ali e o seu trabalho é ficar botando, alimentando o fogo. Você come uma maçã. Essa maçã vai te nutrir. Ela vai te trazer para dentro energia. E você vai falar, ó, maçã, eu vou fazer isso, isso e isso. Por isso estou te devorando. A maçã vai olhar e falar, tá bom. Interessante, eu acho que eu deixo você me devorar. Porque é assim, né? Você mantém o fogo ativo desse jeito. E aí você me pergunta, da onde vem a ativação? Da onde vem a ignição? Da onde vem este... Bom, se começar a chover, olha para o céu. Se começar a chover, olha para o céu. No momento que você vê o raio, vê, porque você primeiro vê, depois ouve, né? Se ele acertar algum lugar, você já vai ver o fogo. E poxa, dos três aqui, qual vocês acham que eu tô contribuindo para esse fogo em vocês? Talvez seja mais de um, quem sabe? Eu espero que sim, mas no mínimo é um. No mínimo. Qual será que é? E bom, conforme isso vai sendo acarretado e indo em frente, você vai ter que vencer de alguns desafios, porque são desafios. Toda mulher traz os seus desafios e você vai vencendo eles para provar que você é capaz, que você é. Porque é assim que funciona, né? É assim que é, né? Esta água. Porque se você não for muito sólido, você é diluído na água. Senão ela te domina. E ela te dominar é uma viúva negra, ela vai te devorar. É aquela louva-a-deusa comendo louva-a-Deus. E assim, se você não for devorado
e tá se mantendo no eixo, você tem que vencer de alguns desafios, como o tédio. O tédio, o cansaço não é exatamente um desafio. Talvez eu entre melhor nisso ou não, quem sabe, mas o cansaço ele é mental, ele não é físico. Quando você anda até desmaiar que você vai entender o que é cansaço. O seu corpo olha e fala, não dá, e você diz, vai. Esse momento que é o cansaço, é o momento que você só acorda e fala, caralho, eu tô na ambulância, por que o bombeiro tá aqui? Que ninguém chega até o limite mesmo, exceto quem foi pro exército. Aí quem foi pro exército realmente chegou. Mas de resto, só o treinamento militar que proporciona isso. Esses detalhes do vencer, porque os desafios do mundo de hoje em dia, a regra do mundo de hoje em dia, o médio, o medíocre, o conforto, o vazio, o tédio um pouco, esse tédio, tenta vencer ele de forma serena, é bem interessante, não que ele seja seu inimigo. Porque quando você tem um ócio bem grande, você tem um tempo livre. Qual o problema do tempo livre? Você passou a semana inteira sem fazer uma hora de ficar parado pensando e vendo sua cabeça. Você não consegue ficar parado, sem fazer nada. Um tempinho ali no sofá, você não consegue. Por que você não consegue? Hein? Sem pegar o celular. Hein? Por quê? Vamos lá. Tenta. E você olha e fala, caralho, mano, por que eu não consigo? E você se pergunta. Porque não é questão de conseguir ou não conseguir, você se pergunte. Enxergue. Depois que você enxergar, tá tudo certo. Que um processo vai desencadear outro, que vai desencadear outro, e você vai ver e vai... Toda a linha de dominó vai estar caindo. E você vai olhar e fala, legal, não tem como parar, já começou. Agora é só ir. Que é um peido pra quem tá cagado, né? Agora, e esse processo doloroso, que é doloroso, é bem doloroso, não vou mentir, vai causar uma bela flor, uma bela rosa de nascer. E quando essa rosa e as suas pétalas voarem no ar para cima, junto com o vento, no meio desse campo florido, com aquela mulher que você ama tanto, você vai olhar e falar: tá, eu aguento qualquer dor por isso, eu aguento qualquer dor por isso, pode mandar, filha da puta. Você vai olhar e falar: não, realmente, é muito bonito, eu quero. Aquele momento que você olha pro touro e você fala: pera, isso é um touro. Aí o touro mostra o rosto pra você falar: realmente é um touro. E você admite que é um touro. Você monta em cima dele. Eu quero montar em cima dele. Você identifica que ele existe, já era. Você sabe que ele existe. Se você perder essa chance, você vai olhar e falar: droga, eu perdi essa chance. Aquele momento que você gosta muito de uma pessoa, não gostar romanticamente, mas, poxa, aquele cara é foda. Que cara maneiro, ele me ensina, ele me inspira, ele faz muitas coisas por mim. Muitas coisas por mim. Ele é meio louco da cabeça. Bem louco da cabeça. Mas aquele momento que você olha e fala, ninguém consegue falar com ele, ninguém consegue ver ele pessoalmente, você tem uma única oportunidade de ver. Você vai. E você fala. Por quê? Você não vai perder a chance. Você já viu o touro. Você já viu a cabeça do touro. Você tenta fazer de tudo, não vai esquecer. Você vai ter que montar em cima. E nessa viagem, nessa direção desse volante que não tem fim. Você vai dirigindo o seu carro, pegar e vai. E vai, e vai, e vai, e vai. E não vai parar, não vai parar, porque só de ir você vai ver outras coisas além do touro, e só de ver o rosto dessas outras coisas vai te dar mais vontade ainda, e é um processo que nunca para.